Bom dia, pessoal. Passando agora por uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, né? Nós vamos ver então algumas máquinas térmicas e também vamos apresentar dois enunciados para a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então vamos lá. Bem, primeiro apresentando o conceito de transformação reversível e irreversível, né? Quando nós estamos trabalhando nessa primeira abordagem da termodinâmica, a gente considera que as transformações são reversíveis. Quando que isso acontece? Quando você tem uma transformação quase estática, quer dizer, você faz a transformação muito lentamente, né? Então, nessa situação, é possível você avançar ou retroceder entre os estados, né? Então, aí você teria, né, se ela for reversível, o mesmo caminho, né, percorrido pela transformação. Agora, quando você passa para uma transformação que é irreversível, então aí o caminho vai ser diferente, como mostra esse terceiro gráfico que nós temos aí. O caminho não vai coincidir entre a ida e a volta. Então aí a transformação é irreversível. E alguns fenômenos são fenômenos irreversíveis, né? Você não consegue voltar pelo mesmo caminho. Por quê? Porque não é quase estático. Você tem algumas transformações que são muito rápidas. Então, por exemplo, você tem a queima do combustível dentro de um cilindro, né? Então você tem uma explosão. Quando você tem essa explosão, o fenômeno é muito rápido, isso aí não vai ter uma transformação reversível, né? Bem, vamos passar agora, né, para dois enunciados da segunda lei da termodinâmica, né? Então você tem o primeiro enunciado, que vai colocar o seguinte, que o calor ele não passa espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta. Bem, não espontaneamente, mas você também consegue fazer isso. E é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? E o segundo enunciado, ele é compatível, ele é equivalente, né? Ele vai dizer o seguinte, que é impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, você não vai conseguir uma máquina que tenha um rendimento igual a 1, tá? Então, vamos lá. Apresentando então aqui, né, uma máquina que realiza um ciclo horário, é o ciclo motor, né? O seu trabalho vai ser igual a essa área que está aqui pintada, né? Como você tem uma transformação cíclica, a variação da energia interna entre o estado inicial e o estado final vai ser nulo, né? E se você pegar a primeira lei da termodinâmica, então você vai ver que o calor é igual ao trabalho. Veja, aqui você teria então um exemplo, você tem o que a gente chama de fonte quente, fonte fria, recebe o calor, uma parte é convertida em trabalho, mas você tem uma outra parte sendo devolvido, né, e para a fonte fria. Ah, a hora que você vai fazer, né, a seguinte conta do rendimento, que é a energia útil, que é o trabalho, sobre a energia total, que é esse calor que recebeu, isso vai ser sempre um valor menor do que 1. Tá? Então, de acordo com aquela segunda lei que a gente acabou de ver, né? Então, você tem a definição do rendimento, que seria esse trabalho pelo Q1, e também dá para você chegar nessa relação, que é 1 menos Q2 sobre Q1. Tá? O que está acontecendo aqui é a conversão de calor em trabalho, né? E esse é o ciclo motor. Porém, você tem uma outra possibilidade. Você tem um ciclo no sentido anti-horário. Isso aqui, né, é um refrigerador. Tá? Então você tem aqui o trabalho vai ser igual a essa área, né? E aí no caso, o que está acontecendo? Você tem a fonte fria, né? Você está retirando o calor dela. Então veja, você retira calor da fonte fria e manda o calor para a fonte quente. Pô, mas a gente acabou de ver lá na primeira lei? Não, cuidado. O calor ele não vai espontaneamente do frio para o quente, mas se você realizar trabalho sobre ele, você consegue. Que é o que está acontecendo aqui. Você tem, né, a fonte fria, você retira esse calor, exercendo esse trabalho e devolve aqui para a fonte quente. Tá? Então aqui você não vai falar em rendimento, mas sim em eficiência, que vai ser esse Q2 sobre o trabalho. Tá? Aqui a aplicação da primeira lei vai ser a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui é a conversão de trabalho em calor. Tá?
ao contrário do processo que a gente estava vendo antes. Tá bom? Um outro ponto interessante é o ciclo de Carnot. Então, o que é o ciclo de Carnot? Você tem uma máquina térmica que está realizando duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então, essa é a máquina térmica que vai obter o maior rendimento entre essas duas temperaturas, T1 e T2. Tá? Quer dizer, a máquina que vai dar o maior rendimento entre essas temperaturas é dada pelo ciclo de Carnot, realizando então duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Tá? E aí você consegue escrever o rendimento, né, em função das temperaturas. Tá? Então vamos ver, né? Tem aqui o primeiro exercício, né, que trata do seguinte: você tem um gráfico de pressão por volume em um ciclo de gás ideal, pede para calcular o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo e calcular a razão entre a mais alta e a mais baixa temperatura do gás. Tá? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Deixa eu pegar a nossa mesinha. Bem, vamos lá, né? Vamos calcular então o trabalho. O trabalho, né, ele vai ser, né, nesse item A igual a quem? Igual à área que você tem ali. Né? Então seria isso aqui, ó, essa área. Tá? Bem, então esse trabalho ele é igual à base desse retângulo vezes a altura. Então o trabalho ele vai ser igual. Aqui desse lado você vai ter quanto? 4, né? E aqui você vai ter quanto? 0,25. Então isso vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2 vezes 0,25 vezes 10 a menos 5. Bem, 4 vezes o 0,25, isso vai dar 1. Então, né, o trabalho ele é igual a 1, né, que multiplica 10 a menos 7 joules. Bem, tá feito. Aí você vai ter agora o item B. Então, no item B, o que ele pede é qual vai ser a relação entre a temperatura mais alta e a mais baixa. A temperatura mais alta é a do estado B, a temperatura mais baixa é do estado A. E para isso, eu vou pegar aqui a equação de estado dos gases ideais, PV igual a nRT, e eu tenho que a temperatura ela é o produto PV dividido por N vezes R. Então, a temperatura do estado B sobre a temperatura do estado D, isso vai ser pressão do estado B vezes o volume do estado B sobre N vezes R. E pressão do estado D vezes o volume do estado D sobre N vezes R. Então, você pode simplificar, tá? E isso vai dar pressão do estado B, volume do estado B, pressão do estado D, volume do estado D. Então, essa relação entre as temperaturas, né, ela vai ser igual a 0,75 vezes 6, dividido por 0,25 vezes 10, né, a menos 5 vezes 2. Né? Então você tem, olha, esses fatores aqui eu nem estou considerando, porque o que você vai ter no numerador e no denominador vai simplificar. Então isso aqui vai dar igual a 4,5. Tá? Tá feito aí a relação. Um sistema termodinâmico, ao passar de um estado inicial para o estado final,
tem 200 joules de trabalho realizado sobre ele. Então, trabalho negativo, né? Liberando 70 calorias. Então, o calor está aí. Usando a primeira lei da termodinâmica, considerando que uma caloria equivale a 4,19 joules, indique o valor com os respectivos sinais das seguintes grandezas, né? Trabalho, calor e variação da energia interna. Então vamos lá, vamos pegar a nossa mesinha, tá? Então é o seguinte, a variação, né, da energia interna é igual a calor menos o trabalho, né? E você sabe que o trabalho é igual a menos 200 joules, porque foi um trabalho usado sobre o sistema. Já o calor, né, ele falou que liberou 70 calorias, é só você converter isso para joule, multiplicando por 4,19. Então vai dar 293,3 joules, né? E a variação da energia interna, né, é igual ao calor menos o trabalho. Então a variação da energia interna vai ser igual a 293,3 menos o menos 200, tá? A variação da energia interna então vai ser igual a 493,3 joules. Tá feito. Tá certo? Terceiro exercício. Um mol de gás ideal sofre a transformação de A para B, de B para C, indicada no diagrama pressão por volume da figura a seguir. Qual a temperatura do gás no estado A? Então, queremos achar aqui. Qual o trabalho realizado na expansão de A para B? É uma transformação isobárica, é P delta V, é fácil. E qual a temperatura do gás, né, no estado C? No estado C você tem aqui uma isoterma, né, então, né, é a mesma do A. Então, se você resolveu o item A, você já resolveu o item C, né? Então, vamos lá. Para começar, vamos usar a equação do estado, né? Então, você tem que a pressão, né, do estado A vezes o volume do estado A é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura do estado A. Então, a temperatura do estado A vai ser, né, pressão vezes volume dividido por N vezes R, que é a constante. E aqui você tem o valor da constante, né? Quer dizer, qual a constante dos gases? Depende da unidade que você está trabalhando, tá bom? Então, a temperatura desse estado A, né, vai ser igual. Pressão do estado A, 3 atmosferas. Volume do estado A, 8 litros. Número de mols é igual a 1 e a constante dos gases eu vou usar em atm litro. Então vai ser 0,082 atm litro, tá? Então, isso aí vai dar aproximadamente 293 kelvins, né? E você já fez o item A e já fez também o item C, porque o item C você tem ali uma isoterma. Então, tá feito, tá? Agora, para fazer o item B, né, eu vou pegar uma transformação que é uma transformação isobárica, porque a pressão, você pode observar ali, né, ela é constante. Então, eu tenho que o trabalho é igual a P delta V. E, portanto, o trabalho vai ser igual a 3, a variação de volume é igual a 2. E, portanto, eu teria 6 atm litro. Bem, aí você vai falar, pô, uma ATM litro, o que que é, né? É unidade de energia, né? O problema é que a gente não trabalha nessa unidade, né? A gente tem que passar isso aí para joule, né? E o pulo do gato está aqui, ó. Você tem aqui uma relação entre ATM litro, né, e joule. Então agora é só fazer uma regra de 3, porque você sabe que 0
0,082 atm litro, né? Isso corresponde a 8,31 joules. E você quer saber 6 atm litro, quantos joules são, né? Então, isso vai dar o trabalho que você quer na unidade correta. Bem, a hora que você faz isso, você vai ter aqui que esse trabalho é igual a 608 joules. Então, isso é a resposta do item B. Tá? Essa questão tinha uma pegadinha que você tinha que olhar para a constante dos gases e encontrar ali a resposta, né? É meio difícil mesmo, tá bom? Bem, no ciclo mostrado no diagrama PV da figura a seguir, a transformação AB é isobárica, BC é isovolumétrica e CA é adiabática. Sabe-se que o trabalho realizado sobre o gás na compressão adiabática é de menos 150 joules. Determine a quantidade de calor, né, absorvido pelo gás durante um ciclo. Bem, a quantidade de calor absorvida pelo gás, né, é a área que você tem ali dentro, né, dessas transformações ali, né? Então vamos passar para o gráfico, né? E aí a gente já faz aqui, né? Então vamos ver aqui. Não, não. Opa. Ó, é essa área que você está buscando, né? Bem, então vamos lá. Primeiro, ele quer saber qual é o calor, né? Tá legal. Por que o calor vai ser isso aí? Bem, porque o calor é igual ao trabalho. Quando você pega, né, a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Só que isso aqui é igual a zero. Então, o calor é igual ao trabalho. E o trabalho no ciclo é essa área que está em vermelho. Tá bom? Bem, então vamos lá, né? Na transformação BC o trabalho é nulo, porque não teve nem expansão nem compressão. Aqui você tem o trabalho, né, na expansão isobárica e da adiabática você tem também. Então vamos lá, ó. Vamos supor, isso que está em azul, a área do retângulo, é da transformação isobárica, tá? Então isso é P delta V da transformação, né, adiabática. Então, eu estou calculando aqui, no caso, o trabalho. Tá? Isso menos o trabalho que você vai ter aqui. Né? E ele já falou que isso é 150 na transformação adiabática. Então, é só você calcular essa parte do azul, tirar, né, o 150 que corresponde a... O 150 o que é? É a área na curva que normalmente a gente não sabe calcular, né? Tá? A gente só vai ver isso aí no ensino superior. Então, você está querendo aquela partezinha vermelha, que está aqui em vermelho. Então, vamos ver. Ó. Isso a gente já viu que é o calor. Né? Então, vai ficar igual. Né? A pressão é igual a 3. 3 vezes 10 a quinta. Né? Vezes a variação de volume, que é de 0,8 vezes 10 a menos 3. Né? Isso menos os 150. Tá bom? Então, isso aí vai dar essa parte aqui é 240, né? O calor que você está encontrando, menos os 150. Portanto, né, o calor que você quer vai ser igual a 90 joules. Tá? Deixa eu só voltar para ver se eu respondi a questão. Ele termina com a de calor. Sim, está resolvido. Né? Então, a quantidade de calor é igual a 90 joules. Tá certo? Bem, pessoal, verifiquem agora, né, no Moodle qual é a sua tarefa, são os exercícios propostos. Tem lá aquele impresso, é só você pegar um impresso
e pegar os exercícios que vem aí depois, tá bom? Bom trabalho, bom estudo, né? E até a próxima.